Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de
nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem. Igreja, graça e paz. Somos todos bem-vindos para podermos adorar nessa noite no nome do Senhor Jesus. E a você que está assistindo esse culto na sua casa, né, também fique toda à vontade. Nós somos da Igreja Presbiteriana, localizada no sul de Minas Gerais. Uma boa noite a todos. O pastor está
trazendo a palavra, a leitura de Eclesiastes 3, de 1 a 8. Graças e paz, irmãos. Podem sentar-se. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Você que está aqui no nosso culto presencial, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. É um texto bem conhecido, a palavra de Deus. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Queridos, essa palavra, você que está em casa, optou por não vir ao culto presencial, mesmo porque não podemos abrigar tantas pessoas no nosso culto presencial. Quem está aqui na igreja, na celebração presencial, está distante, apenas separados por famílias, quando há famílias com 3, 4 pessoas, tem lugar próprio para as famílias aqui. E também quando há casais, ou uma mãe com uma criança, um pai com um filho ou uma filha, também há lugares para 2 pessoas se assentarem e se acomodarem. Sim, nós estamos programando isto e é claro, para que mantenhamos o equilíbrio, o cuidado, todos de máscara, álcool gel, espalhado em tudo quanto é lugar. Mas eu quero dar algumas notícias para vocês. No próximo domingo, nós teremos a nossa primeira celebração da ceia depois do retorno. Eu ainda não organizei como será essa ceia. Nessa semana vamos conversar com os diáconos e diaconisas, para que façamos de uma maneira que não haja aglomeração. Então, nós vamos pensar direitinho, vamos cuidar para que todos participem. Há 2 cultos previstos para o próximo domingo, um às 9h30 da manhã e o outro à noite, em horário convencional. Como foi hoje de manhã também, nós tivemos um grande número de irmãos e irmãs aqui presentes no culto. O culto da manhã nós não transmitimos, e já o culto agora está sendo transmitido, e muitos irmãos, eu já olhei ali na nossa imagem e já estão acessando. Então, um abraço para você que está em casa, abraço virtual, porque aqui abraço não está podendo, nem aperto de mão, nem beijo, nem cumprimentos assim de perto, né? Nós, o máximo que fazemos é dar um tchauzinho de longe aqui. Agora, para você que está em casa, eu mando um abraço, né? Porque você pode ter um abraço virtual, com certeza. Tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar nesse momento e clamar a direção do Senhor para esta hora, para esse momento de celebração. Pai, nós te agradecemos, porque já irmãos aqui chegaram, alguns estão a caminho ainda, e certamente se juntarão aos demais irmãos para celebrar o teu nome. Alguns estão em casa, sentados no conforto de sua sala, ou do seu quarto, ou do seu escritório, recebendo a imagem, participando. Ó Deus amado, leva a tua bênção a cada coração.
Leva a tua bênção a cada família, mesmo aqueles que estão distantes, talvez do outro lado do Brasil, ou fora do Brasil. É em nome de Jesus que tua bênção acompanhe a cada um dos irmãos e das irmãs, e aqueles que aqui vieram, ó Pai, que o Senhor ministre a cada coração. Nós acolhemos esses irmãos com carinho. Hoje é o tempo que o Senhor nos deu para celebrar. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Agora o pessoal aqui da música vai entoar o hino. Hino 511, vivifica no Senhor. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar, que nas almas sequiosas suas bênçãos derramar. Manda a mão em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador, imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações, pela tua infinita graça, ouve as nossas petições. Manda, manda em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador, imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faz a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Dá-nos sempre santo zelo, mais coragem, mais fervor. Manda em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador, imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos sentar de novo. Essa semana também nós tivemos o início da semana de oração pelos 117 anos da IPI do Brasil. IPI do Brasil, quando eu falo IPI do Brasil, é Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma igreja que nasceu em 1903 com a bandeira de ser uma igreja nacional, uma igreja que não dependesse de recursos exteriores, que tivesse a sua administração local, o seu testemunho, e a igreja está aí sobrevivendo e vivendo e se espalhando pelo Brasil. Aqui em Monte Sião, também a nossa igreja chegou aos seus 97 anos esta semana. Então, há motivos de sobra para agradecermos, há motivos de sobra para a nossa gratidão ao Senhor pela existência da igreja. E vamos orar pela unidade, por humildade. Aliás, uma das notícias que a gente tem é que em alguns lugares, devido à pandemia, alguns missionários, alguns pastores estão com dificuldades financeiras, porque as igrejas não estão arrecadando, né? E isto é uma coisa chocante, mas em algumas regiões houve um desemprego muito grande. Não é o caso de Monte Sião, tá? Mas em algumas regiões a pandemia trouxe um caos econômico muito grande e a igreja tem um reflexo disso. Então, tem sido feita uma campanha, eu tenho postado os vídeos que estão sendo veiculados pelas igrejas que estão fazendo os cultos de vigília durante essa semana. Então, você pode se envolver, ali tem uma maneira de você se envolver.
Amanhã mesmo vai ter mais um vídeo, eu vou postar no grupo da igreja. Aqueles que quiserem assistir, podem assistir. Nós temos visto cultos muito bonitos sendo veiculados nessa semana de oração, né? E no sábado vai ter um culto especial, e o pregador vai ser o reverendo Leontino Faria dos Santos, um pastor, e foi diretor do seminário, foi presidente da Igreja Nacional, e ele vai compartilhar a palavra de Deus no sábado, que é o aniversário da IPI do Brasil. Então, aguarde, porque no sábado nós vamos divulgar esse link para que todos possam assistir, possam participar. E também tem um jeito de se manifestar. Lá onde eu estava acompanhando um dos cultos, e eu via gente lá de São Luís, via gente lá do Amazonas, via gente lá de Cuiabá, gente de Campo Grande, de São Paulo, de Sorocaba, de Minas Gerais, de vários lugares. Então é gostoso a gente ver que naquele momento tem algumas pessoas unidas. Ontem eu cheguei, um dado momento, tinha acho que cerca de 1.700 pessoas linkadas no culto de ontem, né? Então, são irmãos nossos que estão espalhados nesse Brasil. Vamos orar e agradecer pela nossa igreja. Pai, eu louvo ao Senhor, porque nós somos fruto do testemunho dessa igreja presbiteriana independente. Nós somos frutos do testemunho de irmãos que pagaram um preço, que se envolveram e que trouxeram esse testemunho até nós. Somos herdeiros de uma história e nós te louvamos por isso. Agora pedimos a tua bênção sobre pastores, sobre professores, missionários e missionárias, pastoras, presbitérios, sobre a diretoria da Igreja Nacional, sobre os sínodos, sobre as igrejas locais e, sobretudo, a crise econômica que se reflete na igreja. Que o Senhor é dono de todos os tesouros, da prata e do ouro. Que o Senhor ministre graça e misericórdia sobre essas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. E lembrar os irmãos, nós não estamos tendo o ofertório aqui para ganharmos tempo. Mas se alguém trouxe alguma oferta e desejar colocar o gasofilaço, quem não sabe o que é esse negócio, é o cofre, tá, gente? Ele fica ali na entrada, tem uma diaconisa por ali, então tem alguns envelopes lá, não sei se você quer pegar o seu envelope, é só porque alguns perguntaram para mim, a semana passada eu não falei sobre isso, porque eu achei que todo mundo estava vendo, né? Mas hoje eu estou falando que está lá o gasofilaço, se alguém desejar, não vai ter aquele momento no culto. Vamos cantar com o povo de Deus, gente? Vamos nos colocar de pé de novo, irmãos? Nós podemos estar adorando o Senhor com nossas vozes, com palmas. Uma coisa só
humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Tua é a glória e o poder. Amém? Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida.
Pai querido, Pai de amor, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia, onde podemos estar reunidos, Pai, em uma só voz, para entoar e louvar o Seu nome, Senhor Jesus. Pai, perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa os nossos erros. Em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai, é que oferecemos a Ti, Pai. Amém. Foi aqui. Alguns dias atrás eu tenho relido um material que nós tínhamos e veio no coração a ideia de trazer uma palavra e compartilhar com a igreja uma palavra diferente dessas que eu já preguei 40 mensagens durante a pandemia, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. A tônica das mensagens é estimular você a sair, a continuar, a confiar, a não ter medo, a não perder, a deixar essa ansiedade de lado, olhar para frente, né? Olhar para o Senhor e quando não souber o que fazer, olhe para o Senhor e caminhe na direção do Senhor. Então, a tônica da mensagem é essa. E hoje a mensagem vai ser numa outra tônica e com outro objetivo dessas que eu vinha ministrando em semanas anteriores, tá? Abra sua Bíblia em Êxodo. Semana passada eu preguei em Êxodo, né? A travessia lá, né? Siga em frente, lembram disso, né? E alguns que estavam aqui. Êxodo, capítulo 34, desde o versículo 29. Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que Deus lhe tinha ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam o seu rosto, que o seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria o rosto de novo com o véu até entrar a falar com Deus. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo
nos comunique intensamente a palavra que o Senhor deseja nesta noite. Edifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos, eu já compartilhei com um grupo que veio pela manhã, e é o mesmo tema que eu compartilho à noite, é o mesmo tema que nós transmitimos para o nosso culto online, para aqueles que estão em casa recebendo esta palavra. Vivendo sem máscara no mundo com máscara. Eu vou repetir. Vivendo sem máscara no mundo sem máscara. Eu gosto de repetir sempre o tema para fixarmos a ideia do que vamos extrair do texto. Muito bem. Devido à pandemia, pelo coronavírus e a Covid-19, nós fomos obrigados a colocar nos acessórios de nossa roupa as máscaras de proteção. Eu não me refiro a estas máscaras, nem estou criticando o uso dessas máscaras, que aliás são essenciais e devem ser usadas, e todos aqui estão usando nesse momento, menos o pastor que está pregando, não dá para pregar com máscara. Mas a minha está ali. Na hora que falo em público, tiro a máscara para falar. Não uso o mesmo microfone que o pessoal está usando, nem eles usam o que eu estou usando, para que não tenhamos que higienizar rapidamente o equipamento. Bom, eu não quero falar sobre essas máscaras e nem contra estas máscaras. Nós somos um país que está acostumado com máscara. O carnaval é isto. Aliás, ficamos sabendo que o carnaval, algumas autoridades já tinham conhecimento de que havia o vírus no país, mas por causa do prejuízo econômico e de interesses de grupos de comunicação e de turismo e de sindicatos de hotéis, então, por causa disto, não foi o carnaval cancelado. Então, a gente já sabe que lamentavelmente, isto aconteceu, então, atendendo a interesses que não dizem respeito realmente ao público, a todos os cidadãos. E aí a pandemia está aí. Tá. Então, o carnaval a pessoa esconde as suas atitudes com uma máscara. Hoje já nem tão escondem mais, né? Eu sou da época de criança, gostava de assistir o Zorro. Zorro era aquele herói mascarado que tirava dos ricos para distribuir aos pobres. Era um justiceiro, espadachim, justiceiro, bom, todo mundo lembra das histórias de Zorro. Mas as mais contemporâneas, os mascarados mais conhecidos neste momento, são o Homem-Aranha, Capitão América e por aí vai, e muitos outros que aí estão na moda pela questão da indústria da comunicação do cinema. Uma máscara esconde ou encobre a nossa verdadeira identidade. E é importante ressaltar que existem máscaras tangíveis e intangíveis. Algumas cobrem o rosto, outras tentam disfarçar as atitudes da alma. Bom, um dos materiais que eu li recentemente e que eu já tinha lido algumas vezes, há anos atrás, e reli, o nosso livrinho está todo despencado, é um livro de John White, publicado pela editora Ultimato, chama Máscaras da Melancolia. Como as pessoas têm os seus sentimentos e elas conseguem disfarçar esses sentimentos até negativos ou traumas negativos, e aí ali o conteúdo do livro de John White. Na Bíblia nós encontramos gente que fingia, gente que vestia uma máscara para se safar de alguma coisa. O próprio Davi, em dado momento, se fingiu de louco porque ele estava fugindo da presença de Saul, queria matá-lo. Ele vai se refugiar numa cidade dos inimigos filisteus,
E lá ele se coloca à disposição, mas as pessoas estão desconfiadas e pensam matar Davi. Então, quando ele é apresentado, ele resolve se jogar no chão, espumar, babar e fingir que é um louco para livrar o pescoço dele, a pele dele. Nada mais é do que isso, uma encenação de Davi, foi isso que o salvou. Tanto que o rei dizia, já tem tanto louco aqui, traz mais um. Então, Davi teve esse momento. De certo modo, nós usamos máscaras nos nossos sentimentos, para camuflar os nossos sentimentos e as nossas atitudes. O problema é que essas máscaras, por mais que estejam amarradas no nosso rosto, na nossa cara, elas acabam caindo. Elas acabam caindo. O problema é que a máscara proclama uma mentira ou esconde uma verdade sobre a pessoa. Elas não são tão seguras, porque um dia vão cair. A história que eu acabei de ler na Bíblia é uma história muito interessante. Moisés ficou muito tempo lá no Monte Sinai, na presença de Deus. Seu irmão Arão ficou lá embaixo com alguns príncipes e tal, e ele foi lá levando o povo para receber os mandamentos do Senhor. Em um dado momento, Deus manifesta a sua glória a Moisés. A história é muito bonita. E quando ele desce do Monte Sinai, que Arão vai conversar com Moisés, percebe que o rosto de Moisés está completamente ofuscante, está iluminado de uma tal maneira. Foi uma experiência extraordinária, miraculosa. Ele desce, como eu diria, na unção. Eu imagino, se você tivesse uma experiência dessa de ter Deus face a face, e você ia andar por aí, ia pensar assim, puxa vida, olha, como eu sou espiritual, vocês estão vendo meu rosto, está iluminado. Não era o caso de Moisés, mas eu imagino nos dias de hoje, uma experiência dessa para alguns, isso ia ser motivo para dizer, eu sou tão crente, que eu tenho 10/8 de espiritualidade sobre todo mundo. Vocês estão vendo como meu rosto está brilhando? Isso aqui é unção. Moisés então foi obrigado a colocar um véu sobre o seu rosto. Então, quando ele falava com as pessoas, ele usava o véu. Quando ele se aproximava para conversar com Deus, ele tirava o véu. Deus tem a capacidade de nos olhar e de nos ver exatamente como somos, não como nos apresentamos diante das pessoas. Queridos, essa história continua a ser contada lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, quando diz assim, Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor do seu rosto, que já se desvanecia, ou seja, o brilho da experiência sobrenatural já estava passando, mas para que as pessoas não percebessem, Moisés, um homem de Deus, continuou usando o véu, não havia mais necessidade do véu. Será que Moisés pensava, talvez se eles não perceberem que não tem mais brilho, vão achar que eu perdi a unção, ou talvez eu vou perder a autoridade diante desse povo. Eu não sei exatamente a decisão que Moisés tomou, mas o véu virou um hábito, na frente do povo era o véu, ninguém percebia que não havia mais brilho, porque o véu estava lá. Como uma espécie de máscara espiritual para ministrar ao povo. Eu fico pensando, quais são as nossas máscaras ou disfarces da nossa vida nos dias de hoje? Temos usado essas máscaras, além da máscara
para nos proteger da Covid. Temos usado alguma máscara? Quando usamos máscaras, as pessoas passam a amar não quem somos, mas a quem aparentamos ser, ou a quem nos apresentamos para ser. Recentemente, uma atriz de um seriado que eu não assisti, mas muita gente assistiu, ela foi passear com o filho, bom, acabou se afogando, morrendo e tal, vocês ouviram essa tragédia aí. Mas o que é interessante é que no seriado, ela tem um personagem que era inimiga dela, naquele personagem que ela fazia, eram inimigas. Não tem nada a ver, é apenas uma encenação, é apenas uma série, mas o que isso aconteceu, que alguns fãs da série começaram a atacar e ameaçar a atriz que fazia a inimiga dela no seriado, fazendo uma confusão entre a personagem e a vida real. E eu não estou falando isso de um comportamento tupiniquim, ou seja, um comportamento do Brasil. Eu estou falando isso de um comportamento norte-americano, de pessoas que não compreendem e não fazem a separação entre uma coisa e outra. Eu assisti a entrevista de uma atriz brasileira algum tempo atrás, e ela reclamava que ela foi passear com a família no shopping, e ela estava numa novela que ela fazia uma vilã que perseguia a mocinha da novela. E quando ela estava lá com a família, veio uma senhora com uma sombrinha e bateu nas costas dela, e repreendeu ela, dizendo para ela parar de fazer maldade com aquela mocinha da novela. Ou seja, também ela fez uma confusão entre o personagem e a vida real. Ali ela está fazendo um papel, está encenando um papel. E é bom falarmos disso, porque às vezes nós encenamos os nossos papéis emocionais, criamos máscaras para vivermos e para demonstrarmos o que não somos e cumprimos um papel social. Existe a primeira máscara, que eu vou chamar de a máscara da autoconfiança, complexo de superioridade, e sempre isso está ligado justamente ao contrário, a um complexo de inferioridade. Quem faz propaganda das próprias virtudes é uma pessoa que precisa se autoafirmar. Quem bate palmas para si mesmo é pessoa extremamente que se sente inferior, e ela precisa dessa afirmação das pessoas. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18. São dois personagens, e olha, é interessante que Lucas, ele começa a narrar, e ele informa que Jesus contou a parábola do fariseu e publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. E nessa parábola, e é muito interessante essa parábola, porque chega um emplumado fariseu, um doutor da lei, e ele vai fazer uma oração, e tem ali do lado um cara que é publicano, cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, embora sendo um judeu, ele está ali para orar também. Ambos têm o direito à oração, mas o fariseu faz uma oração bem legal: ó Senhor, olha como eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, e eu faço isso, eu faço aquilo. E ele disse: e eu não sou como esse miserável publicano aí não. Ou seja, Senhor, o Senhor está vendo como eu sou bom? Nenhum momento ele pediu misericórdia do Senhor. Em todo momento ele falou para o Senhor quem ele era e como Deus devia olhar para ele de maneira diferente. Isso é um complexo de superioridade. É a máscara da autoconfiança. Por sua vez, a história termina dizendo que o publicano nem levantava os olhos e só dizia: Senhor, eu sou um pecador.
E Jesus termina perguntando para aquele grupo que confiava em si mesmo, dizendo: quem desceu perdoado? E eles concluem: é claro que o publicano desceu perdoado. Pois é, do ponto de vista de Deus, a máscara da autossuficiência deve ser arrancada. Em segundo lugar, a outra máscara que nós precisamos destruir e viver sem máscara no mundo com máscara, é a máscara da piedade ou da falsa piedade. O falso piedoso mente para Deus. Ele tenta impressioná-lo com virtudes que não possui. Sua religião é de fato o farisaísmo. Sua religião não é outra senão a hipocrisia. Ele diz até que ele não tem pecado. Eu já encontrei pessoas que me disseram, isso eu não estou tirando de nenhum livro, pessoas que batiam no peito: eu não tenho pecado. Eu fico pensando, então o Evangelho de João deve ser rasgado da Bíblia, porque, aliás, as epístolas de João deve ser rasgada. Diz assim: João disse que aquele que diz que não possui pecado, não apenas mente para si próprio, mas faz do próprio Deus um mentiroso. A verdade não está nele. Isso é lá nas epístolas de João. Os falsos piedosos exibem um discurso lindo, mas sua vida, na verdade, é um excremento. São implacáveis no julgamento alheio, mas amantes e praticantes do pecado oculto. E aí eu vou buscar lá em Mateus 23, 25 a 27, quando Jesus está falando exatamente desse grupo de fariseus. Ai, e de escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Gente, isso aqui não sou eu que estou colocando nada, está lá na Bíblia, tá, gente? Mateus 23, 25 a 27. Jesus está pesando a mão. Ele usa essa expressão hipócrita. Interessante, a palavra hipócrita, a origem dela é uma origem grega, se referia a máscaras que no teatro grego, os antigos teatros gregos, as pessoas faziam as encenações e todos os atores e as atrizes usavam máscaras inteiras no rosto. Ninguém sabia quem eram eles, porque eles estavam sempre encenando de máscara. Então aquela máscara no grego é chamada de hipócrita, que quer dizer aquele que finge um papel que não é dele, no grego. Stanley Jones, um escritor e missionário que viveu tempos atrás, que eu gosto muito de alguns escritos, de todos os escritos de Stanley Jones, ele diz que o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, não é o budismo, não é o hinduísmo, nem o islamismo, não é o materialismo e nem é o romanismo, e nem o espiritualismo, mas sim o subcristianismo, que é o cristão de duas vidas. O cristão, ou seja, que vive de máscara. Bom, já falamos então sobre duas máscaras: da autoconfiança, da piedade, mas existe a máscara do orgulho. Orgulho é soberba, e Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, ele concede graça aos humildes. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que outra fonte de corrupção humana. Hernán Dias Lopes,
grande pregador do Evangelho, que a gente lê muita coisa do Hernando Dias Lopes, e ouve os sermões dele. Ele diz: não há cristianismo verdadeiro onde predomina a vaidade. Nunca somos tão desprezíveis como desprezamos o próximo e julgamos melhor do que os outros. Nunca estamos tão longe de Deus como nos escondemos atrás da máscara do orgulho. É interessante que foi o orgulho que transformou os anjos em demônios. Lembra que Lúcifer, querubim da guarda ungido, queria ser maior que Deus? E foi isso que transformou um querubim em demônio hoje. Eu quero falar para você um pouquinho de uma história que se encontra na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Quem era Naamã? Naquela época o mundo era dominado pela Síria, e Naamã era o comandante, era um herói de guerra, era um homem reverenciado em todo quanto é lugar que ele chegava. As pessoas batiam continência, todo mundo respeitava, e as mulheres cantavam, as crianças cantavam cada vez que Naamã voltava. Então era um homem especial, um homem muito honrado, mas ele tinha um problema de saúde que ele escondia. Ele era leproso, e naquela época ser leproso não podia abraçar a família, não podia conviver na casa, mas por ser um herói de guerra, ele estava no exército. Ele nem podia estar no exército, mas ele era um herói de guerra, um homem respeitado. Então ele cobria bem o seu corpo para que ninguém percebesse a sua doença. Mas uma menina que trabalhava na sua casa, que era uma escrava, que foi tirada de Israel, ela disse: se o meu patrão tivesse lá em Israel, tem um homem que o curaria. Ela se referia ao profeta Eliseu. A mulher de Naamã ouve aquele negócio, fala para ele, ele vai buscar cura. Como é que ele vai buscar cura? Ele vai no rei da Síria e diz: olha, lá em Israel tem um cara que cura. Ou seja, ele vai num outro lugar, vai no rei. Daí o rei dá uma carta para ele levar para Israel, e leva lá, fala com o rei que ele vai te curar. E aí a carta veio escrita assim: quando você receber essa carta, eu estou enviando ao meu comandante, o nosso herói de guerra, um homem poderoso, um homem especial, e para você curá-lo. A carta dizia. Quando o rei viu aquilo, ele disse: não, o rei da Síria quer fazer guerra comigo? Eu estou no lugar de Deus para curar esse homem, como é que vai ser? E aquilo, para simbolizar a sua humilhação, ele rasga as suas vestes de rei. Todo mundo fica sabendo, e de repente isso chega no ouvido de Eliseu, e Eliseu manda um recado: ó, manda esse camarada para mim. Ali sai Naamã com a sua comitiva, herói de guerra, e ele já está próximo ao lugar onde está Eliseu. E Eliseu pega e manda um servo seu avisá-lo, Geazi: olha, vai lá, Geazi, fala com ele, diz para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e pronto, Deus vai curar ele. Geazi fala: olha, meu senhor mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. E na hora, a primeira coisa que ele pensa é: disse, como eu, um herói de guerra, pensei que esse homem saísse com a sua comitiva, viesse tocar em mim, se me reverenciasse, esse homem fizesse. E aí Naamã, ele começa a fazer uma estatística, uma análise daquilo tudo, porque na verdade ele é um herói de guerra, na verdade ele é um homem poderoso, e na verdade o que ele espera é ser reverenciado como um homem poderoso. Então o mínimo que Eliseu deveria fazer era tocar então em Naamã. Eu não estou atrapalhando vocês aí não, né? Eu esqueço que eu estou sendo filmado, então vou me movimentando do meu jeitão aqui. Talvez vocês em casa aqui não estejam acostumados com pastoraria. O pessoal que tal, viu, gente? Já sabe que eu sou imprevisível. Mas voltando à história de Naamã, então ele fica pensando: não, vou embora, isso aqui não é nada. Esse homem não é de nada. Esse homem é uma farsa. Daqui eu vou sair com minha lepra. Mas quando ele estava voltando,
E ele ainda disse, ele olhou para o Rio Jordão, só tinha lama. E quando ele estava voltando, um dos seus soldados disse, meu senhor, acaso, se ele dissesse algo muito difícil, você não faria? Sim, faria. Mas ele está dizendo para o senhor mergulhar, às vezes, não tem nada para perder, já estamos aqui, vamos mergulhar isso aí. Só que para um comandante poderoso, herói de guerra, ele vai pela primeira vez ficar sem a roupa. Primeira coisa que ele tira é o capacete. Então já abaixo do capacete tem uma espécie de manta de metal, e ele tem que tirar aquela manta de metal. Então os soldados já percebem que as suas orelhas já estão com problemas em função da lepra. Então eles já percebem que aquele homem vai ter que se mostrar diante de seus soldados como nunca eles viram. Então ele tira a sua couraça, e dentro da couraça tem a manta novamente de metal, e ele tem que tirar. Então ele mostra o seu corpo marcado pela lepra, uma doença incurável naquela época. Então ele tem que tirar os seus sapatos, e os seus dedos já estão deteriorados e fétidos pela podridão da lepra. É assustador um herói de guerra, um homem poderoso, ter que se despir diante de seus soldados. Então ele tem que tirar sua calça, ele tem que tirar tudo, a sua manta. Então eles percebem o quanto a doença estava tomando o seu corpo. Naamã era um comandante, era um herói. Naamã era vitorioso. Naamã era respeitado em termos de guerra, mas era um homem doente, não só fisicamente, mas era um homem doente na alma. Então ele, despido, ele mergulha naquela lama do Jordão. A coisa abominável para ele. E ele levanta daquele mergulho, e é o primeiro mergulho, e nada aconteceu. Desanimado, ele mergulha outra vez, e nada. E a terceira vez, e nada. E a quarta vez, nada. E a quinta vez, nada. E já a sexta vez, ele está cansado. Nada vai acontecer. Eu pensei que alguma coisa ia remover dessa lepra. Eu estou tentando encenar a história de Naamã. É claro que alguns detalhes não estão no texto, tá, gente? Eu estou tentando dramatizar para você entender a situação. Mas quando ele mergulha a sétima vez, houve um milagre na sua vida. Que ele olha para suas mãos, que ele passa a mão na sua orelha, ele está completamente curado, porque Deus o curara. Então aquele homem, na sua alegria, eu imagino depois ele ter se lavado, tirado aquela lama, e ele percebe que ele está completamente curado, e aí ele começa a vestir as suas roupas, e ele quer voltar lá para conversar com Eliseu, porque ele quer pagar Deus. Ele trouxe algumas cargas, algumas roupas festivais, ele trouxe prata, ele trouxe ouro, ele trouxe aquilo que era necessário para comprar a cura. Mas o que Deus dá não tem preço. Então Eliseu não aceita aquele tipo de barganha, mas ele faz um acordo. Naquele momento aquele homem recebe a cura, não só física, mas da sua alma. Ele disse: eu nunca mais vou me ajoelhar diante de outro Deus. Aqui em Israel tem um Deus verdadeiro. E ele pega uma mula e enche de lama para levar para a terra dele. A sua compreensão teológica da presença e da unção de Deus ainda é pequena. Qualquer orgulho diante de Deus deve cair. Eu quero
confessar para você que às vezes eu também já usei algumas máscaras. Já fui tentado em usar máscara. E precisamos, todos nós, do auxílio do Espírito Santo, para queimar as nossas máscaras. Eu quero concluir contando a história de Jeroboão. Jeroboão era filho de Salomão, e ele fez uma guerra civil, e ele separou e dividiu o reino de Israel, tirou 10 tribos, ele se tornou rei, e as demais tribos, as 2 tribos, ficaram com Roboão, seu irmão, nomeado por Salomão. E é claro que o povo continuou temendo a Deus e adorando o Senhor em Jerusalém, porque Deus habitava no templo, embora as tribos estivessem separadas, mas o Deus era o mesmo. No entanto, Jeroboão criou uma estratégia. Olha, conversou com seus conselheiros e disse: se esse povo começar a peregrinar para Jerusalém e adorar Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lá em Jerusalém, eles vão se debandar e vão me matar como rei. Então eu vou criar uma estratégia política e teológica. Os conselheiros disseram: olha, manda fazer 2 bezerros de ouro. E esses bezerros de ouro, você diz, são deuses. Você nomeia sacerdotes e coloca em 2 cidades estratégicas, Betel, que era muito importante, e Dan. E coloca um bezerro em cada uma e disse: olha, agora vai ter que peregrinar, não é mais para Jerusalém, é aqui. Porque esses são os verdadeiros deuses, é esse Deus que tirou vocês do Egito, não foi aquele Deus lá invisível que está em Jerusalém. Então vocês vão ter que adorar esses bezerros de ouro. E o povo seguiu. Os anos passaram, e um de seus filhos adoeceu mortalmente. Então ele chamou sua esposa e disse: olha, você vai lá em Jerusalém, tem um profeta de Deus chamado Aías, esse cara é bom. Olha que ele não foi atrás dos profetas pagos para o bezerro de ouro, ele mandou lá, conversa com Aías e fala sobre o nosso filho, mas você vai disfarçada. 1 Reis capítulo 4, e ela se disfarçou para dizer: não sou a esposa de Jeroboão, eu sou uma mulher qualquer, eu estou preocupada com o filho de Jeroboão, mas eu não sou parente. Acontece que o profeta Aías era bem idoso e não enxergava mais, não sabia quem chegava para ele, mas Deus disse: olha, vai chegar aí a mulher de Jeroboão, ela quer saber o que vai acontecer com a família dela, sobretudo com o filho dela. E Deus falou isso para Aías. E quando a mulher chegou dizendo: olha, eu sou uma mulher, ele estava: não, você quer o que comigo, esposa de Jeroboão? Deus tirou a máscara daquela mulher. Deus tirou a máscara de Jeroboão, porque ele disse: quando você voltar, antes de chegar em casa, seu filho já vai estar morto. E Deus vai tirar a família de vocês do reino de Israel, porque Jeroboão fez tudo de abominação. Bom, a história continua. Diante de Deus não há máscara que resiste. Então, voltando lá ao texto de 2 Coríntios 3, que falamos que Moisés deixou o véu enquanto o brilho se desaparecia. Aí, continuando o texto, diz o seguinte: mas quando, ora, o Senhor é Espírito, ou melhor, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Diante de Deus, não há uma máscara que possa resistir. Para concluir, é Jesus quem nos fala: vós sois a luz do mundo, e assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Brilhando como o Senhor nos chamou a brilhar, nós podemos viver sem máscaras no mundo com máscaras. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós vamos ouvir uma música agora e vamos reagir à palavra de Deus neste momento.
Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé agora para louvar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto elas cantavam, eu passei orando por vocês, aí perto de vocês. Eu não posso tocar, eu posso ficar de longe, né? Vocês viram que eu não me aproximei muito. Essa semana é uma semana cheia de desafios para você. Que o Espírito Santo do Senhor lhe capacite a brilhar, a resplandecer no mundo. Amém? Vamos orar. Pai, eu creio que o Senhor nos edificou nesta noite, que o Teu Espírito Santo comunicou a Tua palavra. Pai amado, se temos errado, se temos vivido uma vida simplesmente para mostrar para as pessoas, queremos que a nossa vida resplandeça, não para que as pessoas vejam como somos bons, mas para que as pessoas vejam como o Senhor é bom e misericordioso. Em nome de Jesus, santifica cada coração e mente. Abençoe pessoas que estão em casa nesse momento, talvez algumas preocupadas com parentes e amigos acometidos pela Covid, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abençoe e visite a cada coração. Em nome de Jesus, eu quero continuar orando pelo César, Pai. Pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor cuide do César, entre com providência, abreviando o tratamento em nome de Jesus, tranquilizando o coração dele e da Elaine, em nome de Jesus. Eu quero abençoar também aqueles que estão com saudade de parentes, de amigos, de convivência. Oh Deus, conforta os corações. Eu quero orar neste momento pela Dona Dolores, a mãe do Hércules, da Marilena. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, desta família. Em nome de Jesus, ministra em cada coração, ó Pai. Em nome